Depois da agenda brasileira ter se focado bastante na questão do Mercosul, inclusive com algumas questões polêmicas, o Uruguai fechar um acordo de livre comércio com a China, a possibilidade de uma moeda comum com os argentinos e também a possibilidade de novos financiamentos do BNDES, agora a agenda brasileira vai focar mais para a União Europeia. Olaf Scholz, da Alemanha, chega ao Brasil dia 30, Macron e Pedro Sánchez, respectivamente de França e Espanha, chegam também no futuro próximo. Quais as discussões que vão ser levadas nesse contexto? Notícias importantes também relacionadas a manifestações no Peru, que aparentemente vêm apresentando resultados, visto que vários dos pedidos dos manifestantes, eles foram atendidos, ou pelo menos estão sendo atendidos, inclusive com a possibilidade de antecipação das eleições do Peru, e também os Estados Unidos ficam num dilema bastante significativo com a Arábia Saudita. Enquanto o Biden tinha bastante medo de retaliar ações da Arábia Saudita, a Arábia Saudita vem se aproximando dos chineses e também dos russos, e inclusive cortando sua produção de petróleo. Depois do anúncio do Leopard 2 e do Abrams, respectivamente por Alemanha e por Estados Unidos, a Rússia já disse que não vai deixar barato, que vão ter sim retaliações. Apesar do Peskov, o cara da comunicação, dizendo que os tanques queimam como qualquer outro, parte muito da propaganda, né? Geopolítica é o mundo da propaganda. Mas, segundo Dmitry Rogozin, diretor da agência especial russa, até 2022, os russos têm uma arma secreta, que são robôs com inteligência artificial que vão lutar no campo de batalha ainda em 2023. Se vocês querem entender muito mais sobre esses temas, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, hein? @prof_Ricardo Marcílio, que lá eu sempre posto notícias e tal. E claro, se você quiser contribuir financeiramente aqui para o canal, para sustentar, né? Afinal, eu faço aqui diariamente para vocês, não só por gosto, também muito, amo fazer isso, mas também por profissão. Pessoal, link na descrição, seja membro ou contribua aí com o Pix, tá? E claro, se você quiser também ter acesso a um curso completinho de geopolítica, geografia e atualidades para concursos, vestibulares ou até mesmo interessados, durante o ano, menos de 70 centavos por dia, pessoal, link na descrição, curso muito baratinho e com bastante informação aí para vocês, beleza? Então vamos lá, pessoal, é o seguinte, a gente teve notícias bem importantes hoje sobre o futuro da agenda brasileira, do atual governo brasileiro. A gente teve as primeiras reuniões com a Argentina e com o Uruguai tocando em pontos sensíveis, que eu já discuti aqui com vocês no canal, no vídeo de anteontem e ontem, né? A possibilidade de uma moeda comum com os argentinos, a volta do financiamento a países do exterior via BNDES, vide aí o gasoduto Vaca Muerta, que não sabe ainda, né? Mas que pode ser financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social do Brasil, e também a possibilidade de acordos multilaterais entre a Mercosul e outras organizações. A exemplo da China, que o Lacalle Pou, o presidente do Uruguai, pressiona bastante, que é um presidente mais liberal e acha que o Mercosul é muito fechado, muito protecionismo entre os seus países membros. Passado esse primeiro momento, agora 3 governantes estão sendo cogitados para visitarem o Brasil. Um já está confirmado, que é o Olaf Scholz, vai ser recebido dia 30 aqui no Brasil. As conversas, elas vão se pautar, claro, em estabelecimento de mais relações comerciais entre Brasil e Alemanha e tal, mas principalmente os principais temas estão a questão do Fundo Amazônia. A Alemanha voltou na verdade, o Fundo Amazônia tinha sido cancelado, né, pelo governo Bolsonaro, agora voltou a receber esse dinheiro para preservação ambiental via ONGs, organizações ali, tá? Então, questão ambiental e também principalmente a questão do acordo Mercosul-União Europeia. O acordo Mercosul-União Europeia, ele ficou negligenciado durante um tempo por conta, segundo a União Europeia, dos maus tratos a povos minoritários e o desrespeito às questões ambientais. E aqui eu não estou ignorando que de fato isso existiu, tá? Mas a gente não pode ser inocente. Realmente, olha só, os europeus, né, o Macron, o Olaf Scholz, tal, eles não fecham um acordo com o Brasil porque eles amam os quilombolas brasileiros, eles amam os Yanomamis brasileiros, eles pensam muito na preservação ambiental do Brasil. Para, né, pessoal? Óbvio que é hipocrisia. São todos países, principalmente a França, que são potências agrícolas regionais para a União Europeia, e eles querem fazer um acordo em que eles coloquem os seus produtos sem pagar impostos no mercado brasileiro, para aumentar o seu potencial de venda. É claro, quando eu falo brasileiro, é o Mercosul como um todo, né? Mas a gente coloca aí mais de 250 milhões de habitantes no Mercosul como um todo,
Só que eles não querem também que os produtos brasileiros, principalmente os agrícolas ou pecuária, entrem sem pagar impostos porque quebraria os agropecuaristas locais. E a gente sabe que tem um lobby muito forte do setor primário, inclusive no setor político, com financiamento, pressão política, que não quer que produtos brasileiros circulem livremente no mercado europeu. Então, essa discussão ela vai ser bem séria. Como finalizar o acordo Mercosul-União Europeia, o Brasil aparentemente dando garantia sim de preservação ambiental, se vai cumprir ou não, pessoal, é outra coisa, mas aparentemente dando garantias de preservação ambiental, ou pelo menos mais investimento nessas áreas do setor ambiental, mas sem comprometer a questão do protecionismo europeu. Qual desculpa os europeus vão dar agora? É um tema polêmico, tá? Há de se questionar também, isso é uma agenda que tanto o governo Lula como o Olaf Scholz colocam, que é a questão do medo do crescimento da extrema-direita no mundo, segundo eles. A gente teve pessoas presas na Alemanha no passado por estar planejando uma invasão ao parlamento, pessoas que não reconhecem, inclusive, a atual Constituição alemã, só reconhecem o antigo Império Alemão, e essa agenda está sendo praticada por todos os governos mais de centro, ou centro-esquerda, ou de esquerda, né? Tanto que, por exemplo, vai receber o Macron da França e o Pedro Sánchez. O Pedro Sánchez, que se autodenomina um socialista espanhol. Inclusive que passou por intensas manifestações recentemente, mais de centenas aí de milhares de pessoas, porque como ele não tem uma grande maioria no parlamento, para ele conseguir governar, ele teve que ceder muito aos catalães e aos bascos, que pedem por mais autonomia. Aí a população mais nacionalista, mais à direita, reclamou da maior autonomia que foi dada aos bascos e catalães, porque isso poderia incentivar, inclusive, separatismos. A lei, por exemplo, que prendeu uma série de pessoas da Catalunha há poucos anos atrás, quando eles fizeram uma votação pelo separatismo e a Espanha não reconheceu, essa lei ela foi flexibilizada, digamos assim. Hoje, dificilmente, esses separatistas seriam presos, tá? Mas, enfim, o Brasil vai fazer uma agenda mais forte agora com os países europeus. No Peru, as manifestações que continuam intensas, tá? Com fechamento de colégios, bloqueio de vias, já teve 56 mortos, inclusive. E até o principal ponto turístico do Peru, que é Machu Picchu, tá fechado, fez com que a Dina Boluarte, que até semanas atrás se recusava a antecipar as eleições e marcava ela para abril de 2024, ela resolveu, junto com o Congresso, votar, ou pelo menos criar um PL para antecipação das eleições, né? Para o finalzinho de 2023, ou seja, ainda para esse ano, tá? Além de tudo, o Congresso ele está se mobilizando, a gente já tem 20 assinaturas, são necessárias 52 assinaturas para abrir mais um processo de impeachment, além do Pedro Castillo, que foi tirado ali do poder, mas também agora a Dina Boluarte. Além do que, as manifestações elas estão sendo combatidas, segundo os manifestantes, com uma extrema violência. E isso desagrada bastante, claro, né, os manifestantes. Aliás, inclusive, ponto interessante, grande parte dos manifestantes são apoiadores do Pedro Castillo, que consideram que o Castillo sofreu um golpe no Peru, tá? E sabe para quem que eles estão pedindo ajuda? Aos russos. Várias faixas ali de apoio aos russos tal, porque eles consideram que a direita peruana está concomunada com os Estados Unidos, porque o Pedro Castillo representaria o anti-imperialismo americano, a estatização dos recursos naturais, da prata, dos minérios, enfim, tá? Então estão pedindo ajuda, não tem nenhuma ligação, tá? Pelo menos assim, não geopolítica por enquanto, mas estão pedindo ajuda aos russos. Inclusive, a Dina Boluarte falou, na verdade o seu ministério ali, né, que vai averiguar se houve excessos na repressão militar às manifestações do Peru, graças ao grande número de feridos e ao grande número de mortes que aconteceram aí nas últimas semanas. Ou seja, as manifestações, se pelo menos não tiraram a Dina Boluarte no momento, anteciparam eleições e estão averiguando excessos de força na manifestação, tá? É um ponto sensível, claro, que é bem importante. Outra notícia relevante aí que tomou os noticiários está ligado a um dilema do governo Biden. A Arábia Saudita, ela é um parceiro dos Estados Unidos, mas nunca foi aquele parceiro muito confiável, né? A Arábia Saudita é uma das principais reservas de petróleo do mundo e é a grande liderança da OPEP. Quando a OPEP se reúne com a Rússia, que é um país que não está na OPEP, mas que também dispõe de grandes reservas de petróleo, a gente fala que aí tem a OPEP+, ou seja, OPEP mais a Rússia, né? Para que acontecem essas reuniões? Para definir a cota de produção de petróleo. Porque os países da OPEP, eles praticam como se fosse uma espécie de cartel. Se cada país decidisse o quanto que eles vão produzir, isso poderia, em alguns momentos,
colocar muito petróleo no mercado mundial, reduzindo a margem de lucro deles, ou colocar pouco petróleo no mercado mundial, colocando o mundo em risco de recessão por conta da inflação e tal. Então o que eles fazem? Eles definem em reuniões ali periódicas quantos barris de petróleo cada país vai produzir para mais ou menos ali regular o preço. Claro que durante a pandemia eles reduziram demais o preço do barril, porque em determinado momento, graças à paralisação econômica, a distorção ficou tão grande que um petróleo Brent nos Estados Unidos estava sendo vendido a preço negativo, olha isso, galera, tá? Ou seja, estava pagando para ficar com os barris de petróleo, então eles reduziram a produção, a OPEP+. E aí, quando foi abrindo novamente, né, flexibilizando, enfim, a economia, aí voltaram a produzir com mais intensidade. Só que agora eles reduziram novamente a produção de barril, embora o mundo não esteja fechando novamente. Por quê? Pela possibilidade de uma crise mundial. Guerra na Ucrânia, a China se abrindo, pandemia, enfim. Existe o risco, segundo os países da OPEP+, de uma crise econômica mundial, de uma queda no consumo de petróleo e, portanto, uma desaceleração, digamos assim, a redução da demanda, o que geraria também um desconto dos preços. Então, antecipando esse movimento do mercado mundial, os países da OPEP reduziram as suas produções de petróleo. O que afeta o mundo? O mundo está em crise. O mundo está em crise também por conta da questão energética, graças à guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Se a Arábia Saudita, os países da OPEP+, produzem menos petróleo, naturalmente o combustível fica mais caro, o que gera inflação no mundo inteiro. O Biden e os democratas, e até os republicanos também, eles foram totalmente contrários a essa medida. Só que aí fica a questão, qual resposta que eu vou dar? Os democratas, junto com o Biden, estavam cogitando sancionar a Arábia Saudita, aplicar punições. Só que o Biden anunciou que não fará isso. Caramba, senhor, mas por quê? Não foi uma atitude meio anti-mercado, anti-lógica, que pode gerar mais inflação nos Estados Unidos? Sim. Mas o problema é que a Arábia Saudita ela tem um papel muito decisivo na geopolítica do Oriente Médio. A Arábia Saudita hoje, regionalmente, junto com Israel, é o principal contraponto aos iranianos, o principal rival geopolítico dos Estados Unidos no Oriente Médio. A Arábia Saudita está cogitando entrar para os BRICS+, ainda em 2023, uma organização que é liderada pela China e pela Rússia, que, convenhamos, pessoal, são grandes inimigos geopolíticos dos Estados Unidos. A Arábia Saudita já está negociando petróleo em yuan, desdolarizando, digamos assim, a sua economia e dependendo mais dos chineses. Ou seja, a Arábia Saudita está partindo um pouco mais para o lado oriental da força, uma coisa que desagrada muito o poderio de influência dos Estados Unidos. A Arábia Saudita, territorialmente, economicamente, do ponto de vista de reservas minerais, é um dos principais países do Oriente Médio. Os Estados Unidos não pode perder essa região de influência. Só que aí, alguns democratas, partindo mais para o lado social, já estão fazendo críticas a isso. A gente tem na Arábia Saudita, por exemplo, além dessa questão anti-mercado que eles estão praticando, prejudicando, causando inflação no mundo, é um país que desrespeita gravemente os direitos humanos, isso é fato. A gente tem um ataque constante ali, né, aos direitos humanos do país, ao direito das mulheres, inclusive com o príncipe, o Bin Salman, sendo, galera, alvo de grandes especulações de atentados pelo mundo. Vídeo que aconteceu, por exemplo, na Turquia, tá? Perseguições a jornalistas, enfim. Então, os democratas mais ideológicos, digamos assim, eles estão indo contra essa atitude do Biden, que foi mais pragmática de tentar novamente aproximar um aliado importante do Oriente Médio, que é a Arábia Saudita. E para finalizar, os russos, como bem anunciaram, fizeram retaliações. A gente tem uma coalizão de países ocidentais que estão interferindo mais fortemente agora no conflito. E não só com tanques, né, que a gente vai falar, mas também com defesa antiaérea, com equipamentos e tal. Mas só dos blindados, os mais poderosos, a gente pode colocar Abrams e Bradley dos Estados Unidos, o AMX da França, o Challenger do Reino Unido e o Leopard 2, né, grande trauma aí, há meses de discussão, que a Alemanha decidiu mandar. Ou seja, blindados e equipamentos. Está claro, segundo o Kremlin, segundo a Rússia, que o Ocidente está interferindo diretamente no conflito. E a Rússia precisava passar um recado. O recado que eles passaram foi uma bateria de mísseis, inclusive com míssil hipersônico, atacando o território ucraniano. Causou até o momento 11 mortes e mais de uma dezena aí também de feridos. A grande questão é que a Rússia está num dilema. O que ela pode fazer? Ela precisa dar uma resposta a isso que está sendo colocado pelos países ocidentais. Claramente, pessoal, a Rússia considera que é um ataque dos países ocidentais à Rússia.
Porque, óbvio que tem vários conflitos sobre isso, mas a Rússia, ela considera que ela fez sim os plebiscitos em Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson e na Crimeia, e que esses territórios hoje pertencem à Rússia. Então, se equipamentos do Ocidente, vamos pegar o Leopard 2, por exemplo, partir uma missão e atacar um território, sei lá, Kherson, está o Leopard 2, que é uma coisa da Alemanha, da OTAN, atacando um território que a Rússia considera como dela. Ah, professor, mas não é, alvo de invasão, etc. Constitucionalmente, segundo a Rússia, é. Entende? Aqui eu não estou entrando em questões éticas, tal, né? É complicado, claro que eu sei, tá? É um território que foi invadido pelos russos, é fato. Mas segundo a Constituição russa, pertence a eles. Então a Rússia vai precisar dar uma resposta. Essa retaliação, ela pode vir em curto prazo, só que daí, possivelmente a Rússia não vai estar tão bem preparada assim nesse momento, a não ser que use, né, armas nucleares, enfim, coisa que eu não acho que vai acontecer no momento. Ou ela pode juntar um pouco mais de tanques, convocar mais reservistas para contra-atacar no ataque que vai acontecer dos ucranianos. A Ucrânia está convocando esse monte de equipamento, né, de artilharia, de tanques, enfim, porque pretende fazer ataques nas áreas que foram invadidas pelos russos. Só que daí, isso é um pouco longo prazo, né? Possivelmente vai acontecer da metade para frente da primavera ou no comecinho do verão. Até lá, o que os russos vão fazer? Continuar atacando pontos de infraestrutura, energia? É fato que está minando a defesa ucraniana, mas a Ucrânia continua recebendo equipamento do mundo ocidental. Ou ela reagrupa tropas e ataca quando os ucranianos atacarem. É um dilema que a Rússia está passando no momento. Mas, segundo o Dmitry Rogozin, que é o diretor da Agência Espacial Russa, na verdade foi, né? Até o final de 2022, os russos, eles têm uma arma, entre aspas, aí, secreta, que eles podem utilizar no conflito, que chama-se Robô Maker, o Complexo Robótico Maker. Esse complexo robótico, por enquanto, tem 4 em operação. Ele é um robô que dispõe de mísseis, mini-drones, ele consegue perceber todo o terreno em questão de centenas ali de metros ao seu redor e consegue perceber possíveis tanques, enfim, e aliás, a ser controlado em até quilômetros de distância, tá? Esse RoboMaker, além de ser controlado por um ser humano, ele também vai ter vários dispositivos conectados à inteligência artificial. Segundo a Rússia, tá? Que foi propagado. Esse robô, esse complexo robótico que dispara mísseis, por exemplo, já consegue combater tanto o Abrams quanto o Leopard 2 sem nenhum problema, consegue perceber eles a longas distâncias e eles já vão entrar em operação agora. Qual que é a grande questão? Ele ainda não foi testado, pelo menos não no campo de batalha. Ele é muito prévio ainda, mas digamos, é um equipamento que com certeza não só a Rússia, mas outros países do futuro vão dispor. Pô, você combater, por exemplo, soldados, combater tanques, sem a necessidade de colocar os soldados, pessoas na linha de frente, e sim com robôs, inteligência artificial, isso é guerra do futuro, galera, tá? Me lembra até o Homem de Ferro aqui, né? O Homem de Ferro 3 e tal, essas coisas. Mas, só que infelizmente no mundo real. Só que uma coisa que é muito nova ainda. Como que ele vai se comportar no campo de batalha, a gente ainda não sabe. Penso eu que é um pouco precipitado por parte da Rússia colocar esses equipamentos no momento e achar que eles podem resolver alguma coisa. Mas, de novo, foi a fala de uma pessoa que, galera, é uma pessoa importante sobre o assunto, claro, mas não representa o Estado russo. Talvez ele até seja colocado no campo de batalha, mas não penso que ele vá ser tratado pela Rússia como uma grande solução. O T-90M, o tanque russo, já faz frente ao Leopard 2. É fato que a Rússia tem muito mais tanques do que a Ucrânia, tá? Mesmo com a Ucrânia recebendo talvez centenas aí de equipamentos e tanques do mundo ocidental, mas a Rússia, ela tem um poder ali que a Ucrânia ainda não tem, pelo menos não a Ucrânia sozinha. Medvedev sempre fala, né? País que tem arma nuclear não perde guerra. A Rússia tem armas nucleares, inclusive armas nucleares táticas. Caso os países ocidentais ofereçam algum tipo de resistência maior para os russos têm a arma do juízo final, declarada pelo Putin, que é o Poseidon, que pode ser utilizado através de submarinos em áreas costeiras. Então a Rússia, ela ainda é muito mais poderosa que os ucranianos. Novamente, só arma não define o resultado de uma guerra, mas é fato que é um fator importante. E você, galera, o que você pensa? A inteligência artificial com marker pode ser um ponto decisivo já nesse conflito com os ucranianos? E quem vence? Na verdade, vencer é difícil, né? Porque não tem vencedor numa guerra. Mas será que a Rússia consegue consolidar
pelo menos os 5 territórios ocupados? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau, pessoal.